Olá, saudações a todos, mais uma vez bem-vindos ao canal. Estão de volta os vídeos da Infodata Covid-19. Decidi retornar a fazer vídeos sobre a pandemia da Covid-19 devido ao número inacreditável, impensável de 4.000 brasileiros mortos em um único dia devido à Covid-19. E aí surgem várias perguntas, como uma que está no título do vídeo: até onde iremos? Quando isso irá acabar? O que mais nós teremos para frente? São perguntas bem difíceis, mas eu decidi fazer algumas projeções para as próximas semanas. Vou apresentar agora alguns gráficos e informações que eu utilizei para fazer as minhas projeções. O primeiro gráfico é esse, evolução da média móvel de óbitos. Primeiro, rapidamente explicando o que é a média móvel de óbitos. É a soma dos óbitos dos últimos 7 dias dividido por 7. Por que a gente utiliza? Porque aqui no Brasil, dia de sábado e domingo, algumas secretarias municipais de saúde não funcionam e alguns laboratórios também ou não funcionam ou não atuam em sua totalidade. Portanto, nós temos uma baixa notificação de novos casos e novos óbitos no sábado e no domingo, o que gera um boletim no Ministério da Saúde de domingo e de segunda, já que os boletins geralmente referem-se a dados do dia anterior, com números muito baixos. E aí na terça e na quarta existe a compensação desses registros que não foram feitos no domingo e na segunda. Então, se eu fosse utilizar o gráfico mais óbvio, que seria a quantidade de óbitos em cada dia, a gente teria uma oscilação muito grande. A gente teria no domingo e na segunda os números indo lá para baixo, na terça e na quarta lá para cima, e na quinta, na sexta e no sábado uma oscilação bem menor. Então, até visualmente é mais interessante utilizar a média móvel de óbitos, até porque ela pega sempre um domingo, uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta, uma sexta e um sábado. Não pega 2 domingos ou 2 terças, é o mais equilibrado possível. E nesse gráfico a gente pode ver que nós tivemos uma primeira onda, em que a média no seu pico foi ter uma média móvel de óbitos de 1.000 óbitos por dia. Veja que teve uma duração bem razoável, de alguns meses. Depois tivemos uma queda em novembro, mas chegou a ter algo em torno de 400 óbitos por dia, e depois um crescimento realmente inacreditável, acelerado, e nós estamos ainda nesse crescimento. Veja que a segunda onda faz parecer que a primeira foi algo irrelevante, insignificante, e nós sabemos que não foi. Já este gráfico aqui, ele parte do dia 21 de fevereiro desse ano, pega, portanto, os últimos 40 dias. Veja como nós crescemos em quantidade de óbitos nos últimos 40 dias. Nós estávamos com a média de 1.000 e chegamos à média superior a 3.100. Nós mais do que triplicamos em 40 dias a quantidade de óbitos no Brasil. E esse número continua crescendo, dia após dia. Vocês podem ver até uma rápida queda no dia 25 de março, mas isso foi porque o governo passou a exigir que, para se registrar um óbito, tivesse que colocar o CPF, o cartão do SUS, e se a pessoa já havia sido vacinada, e se foi vacinada, se já havia tomado também a segunda dose. Então nós tivemos ali um dia muito complicado, de baixíssimas notificações de óbitos para o Ministério da Saúde devido a essa complicação. No dia seguinte já voltou ao normal, mas por isso a gente teve uma queda. Então o que foi que eu fiz? Dei uma olhada no gráfico, fiz uma atualização. Naquele dia a gente teve algo em torno de 1.000 óbitos que não foram registrados, então acrescentei 1.000 óbitos naquele dia e tirei 500 óbitos dos 2 dias seguintes. Então o gráfico ficou um pouco mais realista. Mas veja como o crescimento ele não apenas ocorre dia após dia, como até chegou a crescer um pouco nestes últimos dias. É um dado muito alarmante. Nós não paramos de crescer ainda. Agora a gente tem um crescimento semanal da média móvel de óbitos. Então, fazendo ainda de uma forma um pouco mais robusta os dados, pegando os dados de cada semana. A gente começa com a semana 7, essas são as semanas do ano de 2021. Então, na semana 7 deste ano, nós tivemos um crescimento de 0. Não cresceu nem aumentou o número de óbitos em relação à semana 6, 0%. Estávamos, portanto, estagnados. Já na semana 8, nós tivemos um crescimento de 10% em relação à semana 7. Depois da semana 9, cresceu 22% em relação à semana 8. A semana 10, 26% em relação à semana 9. Veja que foi um crescimento absolutamente acelerado. Depois deu uma estabilizada, da semana 11 para a semana 10, um novo crescimento, mais de 23%. Na semana passada cresceu apenas 13% em relação à semana anterior,
talvez por essa questão da falha de notificação do dia 25 de março. E esta semana, que está para se completar hoje, nós tivemos então um crescimento de 23% em relação à semana passada. É claro que esse gráfico mostra ali uma queda, pode até parecer, olha só, a gente teve uma queda. Gente, é uma queda no crescimento. Não foi na quantidade de registro de óbitos, foi na queda no crescimento. Mesmo assim, um número muito grande. E vamos lembrar sempre o seguinte, uma coisa é você crescer 10% de um universo de 100. Se tem 100 pessoas, vamos acrescentar mais 10%, você acrescenta somente mais 10 pessoas. Agora, quando você tem 1000 pessoas e quer acrescentar 10%, 10% de 1000 é 100, é muita gente. Então, a cada semana que aumenta o número de óbitos, esses 22, 26, 23% passa a ser um número muito maior. E isso é demonstrado justamente neste gráfico, óbitos por semana em toda a pandemia, desde a primeira semana com óbito. Veja como a gente começou um crescimento muito forte na primeira onda, deu uma estabilizada, começou a cair, e a segunda onda, veja como existe um crescimento gigantesco. Então pode parecer que, poxa, cresceu só 13% em relação à semana passada, mas esse 13% é muita coisa. Os 23% dessa semana, veja a última barra, como ela é muito, mas muito maior que a penúltima. É um crescimento muito grande que a gente está tendo. Eu vou agora dar um zoom no gráfico referente à primeira onda. Aqui a gente tem desde a primeira semana com óbitos até a semana 10. Por que eu destaquei em vermelho a semana 10? Porque é a última semana de grande crescimento que nós tivemos no que diz respeito ao número de óbitos. A semana 11 teve um crescimento em relação à semana 10. A semana 12 teve um crescimento em relação à semana 11. Mas veja que é um crescimento pequeno. Depois, na semana 13, já há uma queda no número de óbitos. Mas veja também que existe uma estabilidade. Então, o que a gente pode pensar em relação à segunda onda? Essa semana 19 é a semana que nós estamos vivendo. Veja que é uma semana com um número de óbitos muito maior do que as semanas anteriores. O que a gente pode ter como expectativa, de forma otimista, é que esta semana que nós estamos vivendo seja justamente equivalente à semana 10 da primeira onda. Seja a última semana de grande crescimento. E assim a próxima tenha assim algum crescimento mais pequeno. Depois um outro crescimento pequeno. Depois, quem sabe, daqui a 3 semanas começa a até existir um decréscimo, mas sabendo que a tendência é de termos uma estabilidade. Portanto, esta onda que nós estamos vivendo, a expectativa que a gente pode ter é que esta semana tenha sido a última de grande crescimento, até porque se parece um pouco com o que a gente teve na primeira onda. A gente não costuma ter 8, 9, 10 semanas de grande crescimento, senão a gente teria uma quantidade de óbitos simplesmente absurda, né? Mais absurda do que a gente tem até o momento. Trazendo aqui para o crescimento da primeira onda, veja só, na semana 7 a gente teve um crescimento de 62% em relação à semana 6. Depois da semana 8, a gente teve um crescimento menor, caiu de 62% para 44%. Na semana 9 caiu para 28%, na semana 10 caiu para 27%, que é justamente a última semana de grande crescimento. Na semana 11 o crescimento foi de apenas 7%. Na semana 12, de apenas 4%. Então veja como o crescimento continuou, mas em um ritmo muito menor. E na semana 13, conforme a gente já viu, a gente teve inclusive um decréscimo na quantidade de óbitos. E eu coloquei também a semana 19, que vou voltar aqui no gráfico. Ela foi a semana que teve o maior número de óbitos na primeira onda. Então a gente teve sim uma estabilidade, porém teve uma semana de um pico de 7.677 óbitos, que corresponde 20% a mais do que a semana 10. Então, trazendo agora para a segunda onda, a gente teve na semana 16 um crescimento de 26% em relação à semana anterior. A semana 17 o crescimento já caiu para 22%. A semana 18 foi a 14%, mas muito para a questão daquele dia da notificação confusa, que refletiu também um pouco nos dias seguintes. E a semana 19, que é onde a gente está, um crescimento de 23% em relação à semana anterior. Se a gente for utilizar a mesma base da primeira onda, a gente pode ser que esteja na semana de último momento de grande crescimento, e aí a gente começa a ter um crescimento menor. Então, num cenário otimista, a gente teria um crescimento de 7% na próxima semana, chegando a 23 mil óbitos, 4% na semana seguinte, em relação à próxima semana, chegando a 24 mil óbitos, e eu coloquei uma semana X, né? Que é uma semana que eu não sei qual vai ser,
porque a gente viu que a gente chega a um momento de estabilidade, foi assim na primeira onda, mas depois tem alguma semana que acaba tendo um número maior de óbitos. Se essa semana tiver, como foi na primeira, 20% a mais do que a última semana de grande crescimento, a gente teria então uma semana com 26 mil óbitos. Só que, claro, a gente tem um período de vacinação que está acontecendo, muito lento, mas está acontecendo, pode ser que impeça essa espécie de semana X. E agora um dado bem interessante. Se a gente for pegar essa próxima semana, esse cenário otimista, de 23 mil óbitos na semana, a gente teria uma média móvel de óbitos de 3.353 óbitos por dia. E o que é o ápice? O ápice é o dia de maior registro, geralmente dia de terça ou quinta, pelos motivos que eu já coloquei inicialmente. Como é que eu cheguei a esse número? Geralmente, o dia de maior número de óbitos na semana, ele tem 25% mais óbitos do que a média móvel. Portanto, 25% a mais de 3.353 é 4.191. Assim, na semana 21, a gente teria uma média móvel de 3.487 e um ápice de 4.359. E nessa semana X, se acontecer, pode ser que a vacinação consiga evitá-la, a gente teria uma média móvel de 3.760 com um ápice de 4.700 óbitos. Então veja que mesmo assim é muito grande a quantidade de óbitos que a gente vai ter mesmo no cenário otimista. Agora eu vou radicalizar, vou para o cenário pessimista, em que a gente manteria esse crescimento de 20%, até um pouco menos do que a gente teve essa semana. Então a gente teria 25 mil óbitos na semana que vem, 30 mil óbitos daqui a 2 semanas, que é 20% em relação ao crescimento já de 20% da próxima semana. Nem quis fazer a semana X, porque seria um número realmente muito assustador. E aí a gente tem a média móvel de 3.760 na semana que vem, com ápice de 4.700 óbitos, e 4.512 óbitos de média móvel na semana 21, com ápice de 5.640 óbitos em um único dia. Agora tem também o cenário mais possível, que eu vou até colocar aqui como uma espécie de aposta minha, que a gente já vai ter um crescimento menor na próxima semana, de 15%, então a gente teria 25.224 óbitos, e na semana posterior um crescimento de 11% em relação à semana seguinte, chegando a 27.999 óbitos. Na média móvel, a semana que vem teria 3.603, com um ápice de 4.504, e na semana seguinte a gente teria uma média móvel de 4.000 óbitos cravado e um ápice de 5.000 óbitos em um único dia. Coincidentemente ficaram esses números aí cravados. Mas veja como a gente pode chegar, em um cenário bem possível, a 5.000 óbitos por dia. Então esse é o cenário que eu posso fazer. Não vou fazer o cenário de meses, porque seria terrível. Eu acho muito improvável que a gente não tenha pelo menos 100.000 mortes em apenas um mês, o mês de abril. Infelizmente, essa é a projeção. Então é meio complicado de fazer, de transformar um único mês em metade dos óbitos que a gente teve durante todo o ano passado. Mas infelizmente é um cenário mais realista possível. Se você gostou do vídeo, curte ou compartilhe. Não se esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber notificações em caso de novos vídeos. Um abraço e até a próxima.